Oiê, tudo bem com vocês? Como está a vida? Como está o dia? Como está o final do dia? Muito bom estarmos juntos novamente. Assim como a planta precisa ser regada sempre, a amizade também. E a prática espiritual também. Jamais podemos recair naquele erro da cultura religiosa tradicional de imaginar que a frequência a um local dito sagrado, a prática de rituais ditos sagrados, de palavras ditas sagradas, satisfaçam a nossa necessidade de Deus. Claro que não. Nosso vazio, nossa solidão é tão profunda e tão angustiante que só pode ser preenchida pelo infinito, pelo amor infinito de Deus. Claro que não é o Deus teológico, nem o Deus mitológico, humanizado da Capela Sistina, preenchendo diversas figuras, diversos personagens, como nas diferentes culturas, mas é o Deus imanente a todas as criaturas, o Deus que habita, que define a vida que existe no fundo de todas as criaturas, não apenas humanas, não apenas animais, não apenas vegetais, mas até minerais. Porque os seres que nós dizemos inanimados, já revelou a ciência, lá nos seus átomos tem elétrons girando em torno do núcleo. Ou seja, são seres vivos, são seres animados. Ânima é alma. São seres portadores do princípio espiritual, que depois, obviamente, vai despertar, evoluir, mas a nossa trajetória vem de lá, do átomo ao arcanjo. Estamos tão distantes da nossa origem atômica quanto do nosso destino divino. Mas, no tempo de cada um, chegaremos lá, né? Agora estamos diante de um portal, diante de um convite à mudança muito importante nas nossas vidas, uma espécie de uma prova vestibular que vai definir nosso futuro por largos e largos períodos. A Terra faz a sua transição planetária do paradigma da dor, expiações e provas para o paradigma da boa vontade, ação em regeneração. Para encontrarmos espaço dentro dessa terra-mundo de regeneração, precisamos fazer a nossa própria regeneração. E a nossa regeneração para ação de boa vontade não pode ser feita de outra forma a não ser pela ação de boa vontade, que é a ação fraterna alicerçada em bons pensamentos, em bons sentimentos e em boas palavras. Para isso nós estamos fazendo esse nosso ensaio, esse nosso encorajamento mútuo, esse nosso fortalecimento na máxima lucidez espiritual para realizarmos a nossa transição, a nossa regeneração. Hoje, abrindo ao acaso,
nos defrontamos com a parábola do mordomo infiel. Já trabalhamos essa parábola com ênfase no final dela, agora vamos trabalhar com ênfase no início dela. E o início dela diz assim: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. É isso. Essa parábola é perfeita para o nosso momento. O homem rico da parábola, parece claro, representa Deus, o qual tinha um mordomo, e o mordomo da parábola, parece claro, representa cada um de nós. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Também fica claro para todos nós que a nossa consciência apontando o mau uso que nós temos dado aos recursos da vida, que começam pelos recursos da natureza, pelos recursos das nossas relações, da consideração que nós devemos às outras pessoas e que nós temos desprezado por vidas sucessivas, e as riquezas nossas mesmas, os nossos talentos, as nossas capacidades, que nós temos usado para nos exaltar e para humilhar os outros, usado pessimamente. Isso é a dissipação dos bens de Deus. O que vocês acham? Não parece claro isso? E Jesus então nos diz: dá conta de tua mordomia, ou seja, organiza as suas atribuições, as suas atividades, porque não poderá ser mais meu mordomo. Não poderemos mais sermos nós aqueles responsáveis por todas as coisas, pela natureza, pelas relações, pelas nossas próprias capacidades. Precisaremos de tutores, precisaremos de auxiliares, porque provamos na prática que não somos habilitados para dar conta dos recursos de Deus. Não se trata de uma sentença definitiva, de uma sentença para a eternidade, como o inferno da teologia, que não existe nem pode existir, mas de uma condição momentânea, como um pai que arranca uma chave de fenda que o filhinho tirou da sua caixa de ferramentas para imitá-lo, mas que acabou machucando com essa ferramenta, a si mesmo, ao seu irmãozinho, a um gatinho. E percebendo isso, o pai para a sua atividade, vai lá e tira-lhe a ferramenta até que ele possa ter maturidade de voltar a manusear a chave de fenda. Estamos sendo tirados da coordenação. Estamos sendo submetidos a uma direção mais apropriada. Como é que a gente pode interpretar isso agora? Diversos atores mais conceituados estão assumindo a direção da transição da Terra. Quem são esses atores?
crianças cristais que têm encarnado na Terra desde o ano 2000 e que, além da inteligência, são dotados de um senso moral muito avançado em relação a nós. Essas crianças com maior senso moral são a encarnação de muitos dos guias espirituais que têm atuado até agora. Emmanuel, por exemplo, dizia que encarnaria após a partida de Chico Xavier. E assim, acredita-se que o tenha feito exatamente no ano 2000, segundo informações do próprio Chico. É uma das crianças, já agora jovem, cristal, que daqui a algumas décadas estarão todas elas na direção do planeta, nos postos de comando das empresas, dos países, das religiões. E assim precisa ser e assim deve ser, porque não há transição possível por sistemas. Não é uma religião que deve predominar na Terra, não é uma ideologia que deve dominar na Terra, não é uma classe social que deve dominar na Terra. Esses sistemas humanos não dão conta do projeto divino. O projeto de Deus, o reino dos céus, que é aquela terra cujos habitantes vão se referenciar, vão buscar sinceramente o mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como amarem a si mesmo. Esse projeto de Deus só tem uma condição: seres humanos de boa vontade. Com seres humanos de boa vontade, todos os sistemas, todas as religiões, todas as profissões serão legítimos espaços de bem e de amor. A grande revolução que está ocorrendo na Terra é uma revolução do estímulo da multiplicação dos seres de boa vontade e da retirada para reinício em outros planetas dos seres de má vontade. Essa é a grande transformação e, claro que já existem alguns seres firmemente caracterizados como de boa vontade, como nós já falamos aqui. Claro que já existem seres firmemente caracterizados de má vontade, que já foram aos milhões, muitos milhões, transferidos para planetas mais primitivos que a Terra. E existe uma quantidade de 8 bilhões que estão sendo avaliados ainda. Quais são? Onde estão esses 8 bilhões? Somos nós. Todos os encarnados na Terra estamos sob avaliação. Ninguém estaria ocupando uma carteira na Escola de Deus, que é perfeita. Ninguém estaria ocupando um leito no Hospital de Deus, que é perfeito, se não houvesse chance de aprendizado e de cura para eles. Então, Deus é por nós. Somente pode ser contra nós o nosso livre-arbítrio, a nossa mente, as nossas crenças, as nossas más decisões. Precisamos, por isso, sermos chamados, sermos conclamados às boas decisões. E não há melhor decisão do que bem sintonizarmos a nossa vida e agirmos de acordo com essa boa sintonia. Essa é a programação simples para todos nós.
buscarmos em cursos de real crescimento espiritual, buscarmos em leituras de real crescimento espiritual, buscarmos em disciplinas de real crescimento espiritual, como orações, meditações, e buscarmos em práticas de real evolução espiritual, como são as práticas de compaixão, de serviço compassivo, de fraternidade, de solidariedade, de caridade, de amor. Essa é a programação de Deus expressa por Jesus para cada um de nós. Por isso nós aqui estamos buscando essa força, essa coragem, essa lucidez na oração-ação. Por isso, o mordomo, apresentado na parábola, foi colhido por sua própria consciência em erro. E o que deve fazer o mordomo cuja consciência aponta os seus erros? Somos nós. Sabemos que erramos muito, não apenas nas muitas outras vidas, mas nessa mesma. O que devemos fazer nós? Na parábola fica claro: granjeai amigos com os recursos da iniquidade. Nós cometemos erros ou chegou às nossas mãos recursos que vieram de origens complicadas, e praticamente todos os recursos da terra são de origem complicada. Quem trabalha na iniciativa privada e recebe seus salários provenientes do lucro. E praticamente todo o lucro da terra tem um enviesamento, tem um envenenamento, tem uma exploração. Não é verdade? Quem trabalha na iniciativa pública tem como origem do seu salário os impostos. E praticamente todos os impostos da terra têm uma deturpação, têm uma distorção. Também não há recurso puro, não há recurso limpo. Por isso, para todos nós, a parábola serve exemplarmente. O que devemos fazer com os recursos da iniquidade? Granjear amigos. O que foi granjear amigos na parábola? O mordomo, colhido em atitudes erradas, chamou os devedores do seu patrão, ou seja, os outros filhos de Deus que estão à sua volta, sob a sua influência, e reviu as dívidas deles todas pela metade. O que devia 100, reescreveu a dívida e passou a dever 50. O que devia 60, passou a dever 30. O que devia 10, passou a dever 5. E o que isso significa na sua vida, na minha vida? Aliviar a vida pesada de todos os devedores de Deus. Todos somos, as consciências de todos nós, se consultadas, de todos os seres da terra, vão nos apontar em erro. O que devemos fazer? Aliviar a culpa, aliviar a mágoa, aliviar essa justiça, essa dívida tão pesada que a religião tradicional, que o pensamento da culpa, que o pensamento da punição tem trazido a todos nós. É hora de dizer para todos os errados da terra, a começar por nós mesmos, que Deus não quer a punição de ninguém. Que sim, nós erramos. E é ótimo termos consciência dos erros. Mas não para punir, não para boicotar a nossa felicidade, não para nos diminuir e nos
e atrair dores para nós, como se as dores e as punições fossem o caminho da evolução. Não são. Deus não quer a punição de ninguém. Deus, como todos os pais de filhos que erraram, querem a humildade, o reconhecimento do erro, o aprendizado, a reparação e a transformação. Não é isso que todo pai de filho que errou quer do seu filho? Deus, como Pai Supremo, como amor perfeito, quer isso da maneira mais pura possível. Pegar as notas promissórias e cortar pela metade é, nesse momento, todos nós extirparmos das nossas mentes e dos nossos corações qualquer ideia de culpa e de punição, substituindo a culpa por responsabilidade. Ao invés da culpa que diminui, a responsabilidade que nos empodera e que nos remete à reconciliação, à reparação, à transformação, ao aprendizado. Essa é a nossa tarefa. O que fazer com os recursos vindos da iniquidade? O que fazer com os nossos erros e com os erros dos outros? Aliviar os erros dos outros, aliviar a nós mesmos, com a certeza de que todos erram, mas que só aprenderemos, tanto os outros quanto nós, quando assumirmos as nossas responsabilidades. Claro que a tarefa de assumir a responsabilidade é eminentemente do outro. Claro que a tarefa de assumir as responsabilidades pelos nossos erros é totalmente nossa. Então, debrucemo-nos sobre a tarefa de assumir as responsabilidades dos nossos erros, sem autodiminuição, sem desprezo, sem sentimento de indignidade para conosco mesmos, mas aceitando o erro como todo aluno, toda pessoa em processo de aprendizado precisa aceitar que não há como aprender sem errar. Desculpemo-nos no sentido de nos limparmos, nos desintoxicarmos da culpa. Mas responsabilizemo-nos no sentido de nos propor a reparação, ao pedido de perdão, ao autoconhecimento, ao aprendizado e à transformação nossa e de todos aqueles que a vida nos facultar qualquer espécie de influência. Autoavaliação com humildade e ação para a construção do bem. Oração, ação na prática. Você está disposto? Você está disposta, amiga? Vejamos os amigos, os colegas de oração ação, como é que eles se posicionam. Noêmia, seja muito bem-vinda como companheira desse nosso aprendizado. Andréa Santos, Noêmia lembrando dos desencarnados amigos. Andréa lembrando Newton e Isabela. Eliana, muito bem-vinda. Cláudia, muito bem-vinda. Sueli, Roseli. Maravilhoso renovarmos sempre a nossa amizade. Sayonara, Denise, Eliana, Carmen, Iracema, Rosângela.
Andréia Salvatore, Yara, Beth Figueiredo, Regina Frutuoso. Maravilhoso que tenhamos aceito o convite hoje. Maravilhoso que aqueles que entenderem que esse nosso momento possa ajudar alguém, compartilhar e multiplicar esse espaço. Maravilhoso que amanhã estejamos juntos novamente para estudar, esclarecermos uns aos outros a partir da inspiração do alto, que nos faz falar algumas palavras adequadas, que faz cada um de vocês ouvir de uma maneira ainda mais adequada para o seu momento, que faz com que a nossa confraternização, a nossa fraternidade se demonstre como um mais necessário exercício para o amor. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo compartilhamento, muito obrigado por retornarem amanhã e nós continuarmos o nosso movimento de fortalecimento para a nossa transformação interior, para a colaboração com outras pessoas que estão à nossa volta, para regeneração geral. Que assim seja, um grande abraço, até amanhã.